Olá pessoal, na aula de hoje eu vou apresentar para vocês uma ideia geral de um pensador da política chamado Aristóteles, argumentos mais gerais da obra A Política, considerando que esse autor é muito importante dentro da área da teoria política e da filosofia política. Então a minha pretensão aqui não é esgotar o argumento, não é aprofundar, mas dar uma ideia geral desse autor para que depois cada uma possam facilitar a compreensão desse autor a partir daquilo que eu vou falar aqui. Então a minha pretensão não é esgotar o assunto, mas dar algumas referências para que cada uma possa buscar esse autor tão importante na área da teoria política. Eu vou começar analisando especificamente os meus primeiros argumentos. Eu vou tentar apresentar o autor, o Aristóteles, para vocês, os aspectos mais biográficos. Como todos sabem, Aristóteles nasceu em Estagira, no ano de 384 antes da nossa era, da Era Comum. Estagira que ficava aproximadamente 320 quilômetros de Atenas, mais ao norte, na Macedônia. Todo mundo sabe que Aristóteles ele não era um cidadão grego de nascimento, ele era um estrangeiro, portanto era considerado um meteco. E é importante situar um pouco que Aristóteles nasce aproximadamente 15 anos após a morte de Sócrates. Então ele não teve a vivência, o conhecimento desse grande pensador Sócrates, embora ele seja um discípulo de Platão, mas de Sócrates ele não tem uma informação direta, nem um conhecimento direto, embora muitas influências que nós conhecemos do Sócrates passam também pela compreensão, pelo debate, pela apresentação do Aristóteles. Sabemos que Aristóteles teve uma vida não tão longa, ele viveu aproximadamente 62 anos e ele morreu em Calcis, no ano de 322 antes da nossa era. Uma das primeiras fontes de informação que nós devemos buscar para conhecer a biografia do Aristóteles vem de um autor do terceiro século da nossa era, na nossa era comum. É o historiador Diógenes Laércios, que escreveu a obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. Então, a partir da compreensão, da leitura dessa obra, a gente tem uma ideia de como era a fisionomia, de como também era a vida desse autor. Principalmente, se nós conhecemos, por exemplo, a paideia do Werner Jaeger, que trata mais especificamente a vida de Platão, nós temos em A Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, de Diógenes Laércios, um conhecimento mais aprofundado de Aristóteles. Importante também dizer que o Aristóteles, assim como Platão e também como Sócrates, eles já vivem o momento do declínio do Império Grego. Por isso que eles farão certas críticas aos costumes sociais, propriamente à política, porque você percebe que esse momento do auge da democracia já está bastante viciado, a democracia já está corrompida. Então por isso que Sócrates, Platão e Aristóteles serão, em certo sentido, farão críticas contundentes à democracia. Interessante também dizer que Aristóteles, como eu falei, era um estrangeiro, era um meteco. No entanto, não dá para dizer que ele tem uma vida completamente de uma certa compreensão limitada. Muito pelo contrário. Ele era filho de Nicômaco, que era um médico da Macedônia, de Estagira, que, por sinal, era amigo pessoal
do rei Aminta II. Esse rei Aminta II vem a ser o pai do Filipe II. E o Filipe II vem ser o pai daquele que será o grande conquistador, o grande rei chamado Alexandre o Grande. Então, pela percepção, você consegue entender que Aristóteles nasce de uma família, em certo sentido, estrangeira, mas ele tem fortes influências na elite que governava até então. E outro aspecto importante é que o Aristóteles ele herda da compreensão do seu pai, que era um médico na época, toda essa herança da pesquisa de ervas, de animais, que o médico na época, claro que é diferentemente do médico atual, com todo o seu aparato tecnológico, científico, de instrumentalização de conhecimento, o médico na época era bastante precário. Mas é importante que o Aristóteles herda também essa pesquisa do seu pai com as questões da natureza, dos animais, para a sua própria vivência. O Diógenes Laércio fala que o Aristóteles ele tinha certa dificuldade em falar, ele falava meio balbuciando, e que aos 17 anos de idade o seu pai, o Filipe, manda o Aristóteles para Atenas para estudar. Então, ele começa a frequentar exatamente aí a Academia de Platão, que ali, por sinal, ficou por mais em torno de 20 anos aos pés do mestre, ouvindo, aprendendo também de Platão. Depois da morte do Platão, é interessante dizer que o Aristóteles pensava que ele herdaria a direção da academia, pela proximidade, também por ser um dos discípulos mais influentes, mais importantes, um dos mais estudiosos da academia. E não foi o que aconteceu. Ele foi rejeitado na academia, e inclusive quem comanda, quem recebe a direção da academia é um sobrinho do Platão chamado Euspésipo. Nesse sentido, o Aristóteles meio que fica frustrado com essa situação, e ele vai abandonar Atenas. Nesse momento ele retorna para Macedônia no ano de 343. Ele já contava com aproximadamente 41 anos de idade quando ele retorna à Macedônia, e aí ele recebe a incumbência de ensinar o filho do rei Filipe II, que nada mais é do que o Alexandre. E por 3 anos o Aristóteles vai ser o tutor do Alexandre, ensinar a arte da política, da sociedade, da cultura, inclusive como você deve unificar o grande império macedônico. Inclusive essa passagem do Aristóteles ensinando o Alexandre tem uma passagem também num filme que é do ano de 2004, se eu não me engano, chamado O Alexandre o Grande, que é uma realização do Oliver Stone, do Colin Farrell, da Angelina Jolie, que tem uma passagem pela qual o Aristóteles ele vem ensinando, a gente percebe a cena ensinando o jovem Alexandre. Essa primeira concepção bastante geral. A segunda seria a herança filosófica e a produção intelectual do Aristóteles. Primeiramente, o Aristóteles é o terceiro pensador de Sócrates, Platão e Aristóteles. De Sócrates, nós podemos argumentar que Sócrates utiliza a conversa, a pergunta, se utilizando sempre do método da maiêutica, da arte de perguntar bem, do questionamento. E também de Sócrates a gente percebe que ele não deixou nada escrito. Tudo que sabemos de Sócrates é através de Xenofonte, através do próprio Platão, do Aristófanes ou também do Aristóteles. Então, o Sócrates, esse grande pensador,
ele vai incomodar a sociedade da época, questionando os valores, as ações do ser humano em sociedade. Já o Platão, ele utiliza o diálogo, um método da dialética. Inclusive, o Platão tem essa sabedoria de colocar a voz, né, os argumentos na boca dos seus oponentes, que ele vai colocar para ser refutado pela boca do Sócrates. O Platão, de certo sentido, buscou intervir politicamente na época, mas ele não teve sucesso, ele ficou mais no plano das ideias. Para nós, da teoria política, da filosofia política, é muito importante a gente ler a República, porque ali você percebe um Platão idealizando uma sociedade perfeita no aspecto político, sendo governado por reis filósofos, sendo protegida por guerreiros e sustentado por escravos. Então é importante fazer essa leitura. Também de Platão nós aprendemos o que são essa compreensão dualista do mundo dos sentidos, do mundo real, do mundo ideal, do mundo sensível para o mundo inteligível. Interessante dizer que tudo para Platão está no mundo perfeito, no mundo das ideias, a forma do bem, da justiça, do amor, se encontra num plano ideal. Quanto mais você se aproximar desse plano real, mais você tem a compreensão. Platão é defensor da teoria das ideias inatas. Isso significa que nós já nascemos com conhecimento, basta você recordar aquilo que está impregnado na alma através da teoria da reminiscência, da recordação, aquilo que a alma já está constituída do conhecimento. Bom, de Aristóteles você percebe uma compreensão não tão idealista, mas uma compreensão mais do real. Se o Prelot, que é um comentador, fala, em Platão nós temos um plano mais ideal, e representando o ideal, representando a ideia. Em Aristóteles você já tem mais o mundo real, mais concreto, mais da ciência. E essa ideia também é perceptível na obra de Rafael Sâncio, de 1513, A Escola de Atenas, em que bem no meio aparece Aristóteles e Platão, Platão apontando para o mundo das ideias e Aristóteles ao lado apontando para esse mundo real. Quer dizer, o Rafael Sâncio ele consegue captar bem um pouco a dimensão da filosofia do Platão para com o seu discípulo. Então, Aristóteles ele é mais realista. Todo mundo físico para ele é matéria. Conhecer é conhecer as causas. Por isso ele pensou teoricamente essas questões mais políticas. É importante dizer que a obra de Aristóteles é muito vasta, é muito profunda, é muito grandiosa. Há historiadores que dizem, inclusive o George Laércio, que o Aristóteles tem mais de 150 livros escrevendo com diversos temas, a zoologia, da biologia, da ética, da botânica, da política. Quer dizer, em Aristóteles você tem um conhecimento enciclopédico. Isso significa afirmar que é uma curiosidade insaciável que permeava a mente do Aristóteles. Há quem diga que ele tivera uma ajuda bastante substancial do Alexandre, que disponibilizou, o rei Alexandre o Grande disponibilizou uma equipe para ajudar Aristóteles na pesquisa, na compilação de folhas, de ervas, de animais, exatamente para que ele pudesse ter uma maior conhecimento sobre determinadas áreas. Especificamente, de onde conhecemos a obra do Aristóteles? Primeiramente, a obra é conhecida através das suas anotações pessoais. A segunda fonte de informação advinda da argumentação dos escritos dos livros de Aristóteles vem
exatamente dos seus alunos, anotações das aulas que Aristóteles dava aos seus alunos, que foram compiladas e se tornaram obras. E também a terceira fonte de informação vem exatamente de fontes diversas de autores posteriores. Inclusive, há quem diga que o Aristóteles foi o pai fundador ou o avô fundador da ciência política. Por quê? Porque na época ele e seus discípulos e também as pessoas que lhe ajudavam compilaram nada mais, nada menos que 150 constituições por toda a Grécia. Inclusive, por infelicidade nossa, nós temos apenas uma Constituição, que é a Constituição de Atenas, que chegou à nossa leitura nesse período contemporâneo. As outras 157 constituições de Atenas ficaram perdidas ou foram queimadas nos incêndios, nos conflitos que nós tivemos no decorrer da história. Então a obra de Aristóteles é vastíssima, você adentra no aspecto da lógica, da linguagem, da arte, da ética, das políticas, da lei, da psicologia, da fisiologia, na zoologia, na botânica, na astronomia, na mecânica, na matemática. É muito abrangente, por isso que Aristóteles é considerado o príncipe dos filósofos, exatamente pela grandiosidade que ele tem na sua compreensão. Nós poderíamos dividir o terceiro argumento agora, a obra de Aristóteles, em 3 partes específicas. A primeira parte seria a filosofia mais teórica do Aristóteles, que nós podemos dividir em 3 áreas. A parte teórica do Aristóteles é a física, a matemática e a metafísica. A segunda área de saber do Aristóteles seria mais a filosofia prática, que seria a ética, a economia e a política. E a terceira área de conhecimento seria a filosofia mais produtiva, que abrangeria a poética, a estética e as artes. Então essas seriam as 3 artes específicas da área de saber de Aristóteles. Para nossa compreensão aqui, para o nosso debate, nós não vamos adentrar na questão da metafísica de Aristóteles, exatamente pela dificuldade que nós temos de compreender, porque não é muito fácil de entender os conceitos aristotélicos da metafísica. Nós vamos deixar para uma outra oportunidade trabalhar as questões de ato, potência, os aspectos da substância, da essência, da matéria. São todos conceitos da metafísica de Aristóteles que aqui nesse momento não nos interessa aprofundar. Nós podemos avançar um pouquinho agora nesse quarto momento, mais especificamente na obra A Política de Aristóteles, que é uma obra mais da área prática. O primeiro argumento que nós podemos apresentar aqui é a estruturação da obra. Você sabe que a obra A Política do Aristóteles é composta por 8 livros. O primeiro livro ele faz uma descrição da origem do Estado, o que é propriamente o Estado. O livro número 2 ele faz uma crítica ao seu mestre, ele procura desconstruir aquela forma de pensamento idealista que o Platão descreveu, principalmente na República. O livro terceiro, ele trata qual é a natureza do Estado, da polis, e o que é cidadania, o que é ser cidadão. Já o quarto, quinto e o sexto livro, ele descreve quais as formas ideais de governo e quais as formas corrompidas de governo, sempre considerando que as formas ideais, as formas boas, são aquelas formas de governo que se utiliza para o bem público. Aquelas formas corrompidas de governo são sempre as formas que as pessoas governam tendo sempre os interesses particulares, individuais, sendo considerados mais importantes. Essas são as formas ideais, as formas de governos que governam para o bem público, e aquelas degeneradas são aquelas formas de governo que as pessoas governam apenas para os seus próprios interesses. O
sétimo e o oitavo livro discute de uma forma, de um estado ideal, de como ele imaginava. Então a nossa ideia agora é descrever um pouco quais os principais argumentos desses livros que vale a pena a gente, que servirão como balizadores para a discussão de vocês, para a leitura de vocês, um aspecto mais aprofundado. O que eu quero trabalhar aqui é uma ideia mais geral, mais panorâmica. Primeiramente, trabalhando a questão do poder da política, o que surge aos nossos olhos, para Aristóteles, ele argumenta que viver na sociedade política requer um discurso. Então nós vamos perceber que a linguagem é inerente ao ser humano, que é uma característica própria da natureza humana. Para Aristóteles, a vida individual acha-se exclusivamente imbricada na questão da comunidade. Para Aristóteles, não há como você ser feliz sozinho. Você é um ser social que vive com o outro. A vida política, então, para Aristóteles, destina-se a garantir a qualidade e também a perfeição da vida. A política é considerada aqui de uma forma um pouquinho diferente daquilo que nós entendemos hoje. Quando a gente fala em política, geralmente as pessoas têm uma opinião do senso comum que política, todo político é corrupto, que a política é permeada de vícios, mas na compreensão da política, para os gregos, é muito pelo contrário. A política significa viver bem, a política significa resolver os problemas da comunidade. Aquelas pessoas que, de uma certa maneira, se preocupavam apenas com os bens individuais, particulares, familiares, os gregos chamavam de idiotés. Idiotés significa essas pessoas que se preocupam, em outras palavras, apenas com o seu próprio umbigo. Nós hoje parece que invertemos essa palavra que nós trazemos para o nosso conceito, nosso entendimento contemporâneo. Nós chamamos um idiota. Mas geralmente nós chamamos idiota hoje a pessoa que participa da política, que se interessa, o jovem que é filiado a um partido que discute política, nós erradamente o nomeamos de um idiota. Para os gregos, idiota era um outro conceito. Idiota para os gregos eram aquelas pessoas que não se interessavam pelos assuntos da comunidade. A política para eles é sim resolver os problemas da comunidade. Então, a política é o primeiro tratado sobre a natureza, funções do Estado, sobre as várias formas de governo. Em outro sentido, é um tratado sobre a arte de governar e governar bem. Nesse aspecto, é importante dizer, a primeira ideia que vem do Aristóteles vem dessa frase que é muito usada e muitas vezes até banalizada, que é do zoon politikon. Para Aristóteles, o homem é um animal político. Diz ele, aqueles que não precisam dos outros homens, ou não podem resolver-se a ficar com eles, ou é um deus, ou é um bruto, ou é um selvagem. Então, de uma certa maneira, nós não podemos prescindir da presença do outro. Também na filósofa Hannah Arendt tem uma passagem bem interessante que ela vem ratificar essa ideia da sociabilidade do homem já proposto por Aristóteles. Ela fala exatamente assim: nenhuma vida humana, nem mesmo a vida de um eremita em meio à natureza selvagem, é possível sem o mundo que, direta ou indiretamente, testemunhe a presença de outros seres humanos. Em outras palavras, nem mesmo os eremitas, os monges, aquelas pessoas que vivem sozinhos, eles de uma certa forma, vivem também em pequenas comunidades, porque ninguém pode prescindir da figura da outra pessoa. Então, o homem, nesse aspecto, a natureza humana, ele diferencia-se para Aristóteles dos outros seres que habitam o mundo, a Terra. Primeiro aspecto, o que nos diferencia? Primeiramente, vivemos juntos.
Tudo bem, nós concordamos, vivemos juntos, vivemos em comunidade, vivemos em sociedade. Mas o que nos difere, por exemplo, diz Aristóteles, da formiga e da abelha? Primeiramente, é o aspecto do logos, da razão. Nós criamos, nós pensamos, nós criamos o conhecimento, nós somos capazes de transmitir o conhecimento. Nós hoje somos uma consequência de 50 mil anos, no mínimo, de história de um homem que começa a pensar, que começa a refletir, que começa a produzir o conhecimento, e não apenas de pensar, mas de empregar uma linguagem, de transmitir essa linguagem para as outras futuras gerações. Só o homem, diz Aristóteles, tem o desejo de conhecer, tem essa ânsia de pensar, não apenas de pensar, mas de transmitir o conhecimento. Além do aspecto do logos, da razão, e o empregar a linguagem, o que nos diferencia também é o nosso senso ético. Nós temos a nossa diferenciação de pensar o que é certo e também o que é errado. Além do senso ético, e aquilo que talvez Aristóteles apresenta como mais importante na natureza humana, é o aspecto de viver na polis, de viver na politicidade, de viver no Estado. Isso significa afirmar que na política, no Estado, na polis, nós somos capazes de tomar decisões, nós somos capazes de deliberar sobre aquilo que nós achamos que é bom para nós. Então, esse aspecto da sociabilidade humana é importante, mas não apenas em viver juntos. Assim vivem as formigas e assim vivem as abelhas. O que nos diferencia é que nós temos o processo do logos, da razão, da transmissão do conhecimento através da linguagem, do senso ético, de conhecer o que é certo e o que é errado, e de tomar decisões na polis. Essa é uma característica que o Aristóteles ele vai aprofundar bastante nessa primeira parte da política. Diz ele, a vida em sociedade enquanto característica humana é primordial, viver em sociedade. E a manutenção dessa existência humana está condicionada à presença dos outros. Só vivemos na medida que convivemos com os outros. Então o homem, de uma certa maneira, ele carece, né, da presença do outro. E uma outra imagem um pouco cinematográfica, que todo mundo já presenciou, um filme de Hollywood, é o Náufrago, que tem, parece que a direção, ou um protagonista, que é o Tom Hanks, que ele sofre um acidente aéreo, ele é um funcionário da FedEx, norte-americana, e só ele salva-se, e ele vai em uma ilha totalmente deserta viver, e ele tem uma tal carência, uma necessidade de conviver, de dialogar, que ele começa a ficar maluco. Então o que ele cria? Ele vê uma bola de vôlei e pela qual é estampado, a partir de um ferimento dele, é estampado um rosto de uma pessoa parecida, e ele começa a dialogar com essa bola, inclusive dando nome, o Sr. Wilson. Então é uma forma de interação com a pessoa simbólica que está ali. Tem um fato cômico até no final do filme, quando ele está atravessando o mar com a jangada, o Sr. Wilson, a bola cai no mar e ele quase que se atire para salvar, mas ele não consegue salvar o amigo imaginário. Isso só para dizer a caracterização da necessidade que nós temos da convivência. Mais à frente, a política do Aristóteles vai se perguntar, mas quem é esse cidadão que convive na polis, que vive na polis? É todo mundo ou não? Diz Aristóteles que aquele que não se ocupa com os trabalhos manuais tem a possibilidade de ser cidadão. Logo, aqueles que estão preocupados com os artesãos,
os mecânicos, aquelas pessoas que estão preocupadas com os afazeres domésticos não podem ser cidadãos. Porque o cidadão, ele sente a necessidade, ele precisa do ócio. Ócio seria aquele tempo que a pessoa tem de reflexão, aquilo que faz com que você deixe de ser meramente uma condição instrumental do animal que apenas sente fome, sente sede, sente desejo de acasalamento, sente sono, dorme. O ócio seria a possibilidade dessa espiritualidade, não espiritualidade numa crença divina, mas de alimentar a transcendência, de alimentar o espírito no aspecto de cultura, de lazer, de conhecimento, de participação, de amizade com o outro. Só é possível a reflexão, só é possível ser cidadão se você tiver realmente esse tempo livre dedicado exatamente a ser cidadão e fazer também essa reflexão. Por isso que os gregos criaram o ócio, que seria esse tempo livre, e para aquelas pessoas que não têm o ócio, eles criaram a palavra nec ócio, ou significa sem o ócio. Então, do nec ócio é que provém a palavra negócio, negociante. Significa aquele que está preocupado com o trabalho, com os negócios, com os afazeres domésticos do dia a dia, com o trabalho instigante, maçante muitas vezes, cansativo, ele não tem a possibilidade de pensar racionalmente, de pensar e ser cidadão. Então, a necessidade do ócio, porque só aquele que tem o ócio, cidadão, tem capacidade de deliberar, tem capacidade de tomar decisões. E só o cidadão é considerado esse homem bom, esse homem belo, por natureza. Interessante dizer que tem uma frase que eu estava lembrando, que a melhor forma de governo não irá admitir mecânicos como cidadãos. Isso significa aqueles que estão... Então, não é todas as pessoas que terão acesso à cidadania grega. Todo mundo já sabe que os gregos é uma sociedade escravista, é uma sociedade dividida em classes sociais, pela qual apenas 10% da população terá acesso a essa cidadania. E serão homens, serão os aristóis, os melhores, aqueles que terão a possibilidade de tomar decisões, de deliberar na polis, de ter acesso à reflexão, à cultura, à filosofia, excluindo uma grande parte, excluindo as mulheres. As mulheres serão consideradas uma classe inferior, inclusive elas serão equiparadas aos escravos, que estarão a serviço do cidadão. Então, metecos, escravos, mulheres, crianças não terão a possibilidade de ascender de uma forma de ser cidadão para Aristóteles. É notório também outro aspecto que Aristóteles discute, é sobre a escravidão. Aristóteles menciona que há alguns escravos por natureza que já nascem escravos e vão reproduzir essa escravidão eternamente, para sempre. E tem aquelas pessoas que nascem livres. E essas pessoas que nascem livres serão considerados cidadãos. Claro que aqui Aristóteles ele está justificando a sociedade que ele vive. De uma certa maneira, ele justificava por entender que alguns homens, por natureza, são cidadãos, já nascem propensos a isso, outros já nascem, não há uma mudança de classe em Aristóteles. Então, quem nasce cidadão é cidadão, quem nasce escravo será escravo eternamente. Então, o escravo sempre será uma ferramenta na mão do amo. Há homens que nascem escravos por natureza, e o escravo sempre será um instrumento que procede e condiciona os outros instrumentos.
Então há essa desigualdade, né, que nós percebemos que de uma certa forma Aristóteles justifica em sua teoria. Mas qual seria o outro ponto que a gente percebe na política? Qual seria a função do Estado? Qual seria a função da polis? Diz Aristóteles que o fim último da polis não é somente assegurar aos cidadãos a vida e a sua conservação, seria o Sein. Não apenas isso, mas o viver bem, que seria o All-Sein. Isso é um comentário importante, porque a real função da polis, do Estado, seria, ou da política, que eles entendem, seria não apenas conservar o cidadão, mas dar a ele a condição da areté, da condição da vida virtuosa, da vida boa, da vida feliz, da vida em sua excelência na polis, no Estado. Então a vida política destina-se a garantir exatamente essa qualidade, essa perfeição. E é necessário que os cidadãos vivam bem comum, em conjunto com os seus governantes. Se acontecer que cada um busca apenas os interesses próprios, você pode considerar que alguma coisa está equivocada, que o Estado, que a política, que a polis já houve a degeneração do Estado quando os interesses particulares estarão acima dos interesses comuns. Então, o objetivo do Estado nada mais é garantir essa vida boa, essa vida perfeita que cada cidadão vai buscar. Então, o homem que vive na polis é dotado de uma vida cívica, de uma vida boa. Na polis, o homem se realiza como o politai, como cidadão, manifestando a sua natureza e resolvendo sua essência. Portanto, a vida humana na politicidade é superior àquela vida mais doméstica, a vida de uma esfera da casa, da esfera familiar, da oikia. Em síntese, a vida na polis é viver a excelência, é viver uma vida boa, virtuosa e feliz. Já estamos chegando já ao final dessa pequena aula sobre Aristóteles e as principais ideias que nós compreendemos dele, mas vale a pena ainda nós aprofundar as formas de governo que Aristóteles apresenta na política. Como eu falei no início, tem as formas boas, mais aquelas ideais que ele acredita, e as formas mais ruins ou as degeneradas. Qual é o critério que Aristóteles argumenta para ser uma boa forma de governo, uma ruim? As boas seriam aqueles governos que administram para o bem público, e as ruins são aquelas que administram tendo um fim último, o interesse particular. Qual seria a melhor forma de governo para Aristóteles? A melhor forma de governo para Aristóteles, a primeira delas seria a monarquia. A monarquia seria um governo bom de um rei, de uma pessoa só. A segunda forma de governo ideal para Aristóteles seria a aristocracia, dos aristói. Significa os governos de um grupo bom, que governaria por um objetivo comum. A terceira forma de governo ideal, perfeita, boa, para Aristóteles seria a politeia, ou também considerada uma democracia mais moderada, ou também considerada um aspecto de constituição, ou também considerada uma timocracia. Seria um governo de uma certa coletividade. Muito bem, essas seriam umas formas boas, mas por outro lado tem as formas que se degeneraram. Então, se essa monarquia começa a governar defendendo os interesses próprios, ela pode se tornar uma tirania. Então, da monarquia, nós temos o governo ruim vira um tirano, uma tirania.
Esse grupo, os aristóis, os aristocratas que governam para o bem público, se começa a corrupção nesse grupo, eles começam a governar para os interesses particulares. Então essa aristocracia degenera em uma oligarquia. E se essa timocracia, essa politeia, que é a terceira forma de governo boa, ela degenera para um governo das massas, para uma demagogia, ela vira uma democracia de um governo de muitos, das massas. Então, vocês percebem que a democracia, para Aristóteles, ela fica entre as melhores das ruins e a pior das boas. Então, ela fica no meio termo, exatamente porque em Aristóteles você percebe que a democracia já se encontra em decadência, se encontra num período de crise. Então, seriam essas as formas ideais e as formas boas de Aristóteles. Então, estimados alunos, estimados amigos, essa foi uma ideia geral de Aristóteles que nós apresentamos a partir de uma leitura bastante rápida, bastante sucinta da obra A Política do Aristóteles. Até outra oportunidade que nós vamos avançar na Ética a Nicômaco, que é uma outra obra do Aristóteles. Até breve. Um abraço.